Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ai meu Deus, CBF. A CBF cede aos pedidos e anseios, especialmente do Flamengo, troca as datas da Copa do Brasil, das semifinais, com datas do Campeonato Brasileiro e prejudica sim, escancaradamente, Corinthians e Vasco. Eu vou te explicar como é que ficou essa história para você entender. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A CBF é impressionante. Tem uma semifinal de Copa do Brasil para começar agora essa semana e até este momento não havia datas disponíveis ou disponibilizadas para o torcedor poder se programar. Muita gente que vem de fora, de outros estados, para comprar passagem, aquela coisa toda. Sim, ninguém sabia qual data e horário os times jogariam nas semifinais da Copa do Brasil. Até que, às 9h30 da noite de um sábado, a CBF emite uma nota divulgando essas datas. E não atendendo, né? Porque, na verdade, Corinthians e Vasco nunca fizeram pedidos nesse sentido. Os pedidos foram feitos especialmente pelo Flamengo. O Atlético Mineiro também tem jogadores selecionáveis, na verdade todos, né? Todos, mas o Flamengo bem mais, a gente sabe disso. O Flamengo, exatamente por conta da data FIFA, dos seus jogadores convocados, tinha pedido o remanejamento dessas datas. O Corinthians, entendendo essa especulação e o pedido, se manifestou e imediatamente dizendo que não concordaria com isso, porque o Corinthians disputa 3 competições, isso prejudicaria o planejamento esportivo do time, né? Porque tem a Sul-Americana contra o Racing lá no dia 24, né? Que cai numa quinta-feira. Tem o Campeonato Brasileiro, em que o time está brigando aí para tentar escapar do rebaixamento, então, inclusive, há uma prioridade nesse momento ao Campeonato Brasileiro. E assim, Brasileiro e Copa do Brasil, produtos da CBF, tá? Da CBF. A CBF que não cuida dos seus produtos, mas preciso dizer, os campeonatos em que o Corinthians, pelo menos está em 3, né? 1 é da Conmebol, 2 são da CBF, tá bem? O Corinthians disse que não aceitaria. Enviou um ofício à CBF dizendo, não concordamos com isso e não vamos aceitar. O que a CBF fez? Emitiu uma nota na noite deste sábado, alterando a data inicial das semifinais da Copa do Brasil, com o jogo de volta, que seria lá ou 16 ou 17, a data base, né? A semana seria 16, 17 de outubro, quarta ou quinta-feira. Data FIFA termina no dia 15 de outubro. A CBF disse que esses jogos eles serão do Campeonato Brasileiro, que aconteceriam no final de semana seguinte, 19 e 20. E marcou a semifinal da Copa do Brasil, a volta, para o final de semana, 19 e 20, antecipando os jogos da rodada do Brasileiro para esse meio de semana. Quer dizer, a CBF, ela entende, e eu vou trazer a nota para vocês entenderem, ela entende simplesmente que não teria como marcar um jogo da semifinal da Copa do Brasil, porque isso prejudicaria o evento, o espetáculo, né, a isonomia da competição, ao marcar esse jogo para as datas ali depois da data FIFA. Mas um jogo do Campeonato Brasileiro ela pode. Ela não pode marcar da Copa do Brasil, mas ela pode marcar do Campeonato Brasileiro, em que os times que estão com objetivos ainda na competição terão os mesmos prejuízos da data FIFA, porque os jogadores não vão ter voltado. Numa competição em que, por exemplo, o Corinthians está brigando para não cair, em que é extremamente necessário você ter os seus jogadores. Contra o Flamengo na Copa do Brasil também seria, claro, mas no Campeonato Brasileiro, simplesmente a CBF jogou para o Corinthians, especialmente o Corinthians, tá? Porque o Vasco está no meio de tabela, mas também tem uma prioridade no Campeonato Brasileiro, e o Pedrinho, o presidente do Vasco, já se manifestou assim, com repúdio total ao que foi feito. Repúdio total. Porque o Vasco também foi prejudicado. Mas o Corinthians está na zona, gente. E aí o Corinthians vai jogar um jogo de Campeonato Brasileiro um dia depois da data FIFA. E aí os jogadores que foram convocados, e tem vários selecionáveis no Corinthians, Félix Torres, José Martínez, o Romero pode ir, entre outros. E aí, como é que fica? Aí tudo bem? Tudo bem, CBF? Quer dizer, pode para um, não pode para outro? Gente, não dá para entender. Não dá para entender. Mas para vocês entenderem um pouco mais, ou tentar entender, a nota foi o seguinte. Em função das datas definidas pela Conmebol para Libertadores e Sul-Americana, a CBF, cara, não dá, é difícil, ficou impossibilitada
de organizar as partidas das semifinais de volta da Copa do Brasil na data originalmente programada para o dia 17. Ela ficou impossibilitada. Ó, não vai dar para marcar dia 17 por conta das partidas da Libertadores, da Sul-Americana na outra semana e tal, porque não vai atravancar aí com o final de semana e tal. Mas do Campeonato Brasileiro ela pode. Ela pode. É impressionante. A publicação das tabelas da Libertadores e Sul-Americanas pela Conmebol, que por razões de segurança pública da cidade de Buenos Aires marcou o primeiro confronto da semi entre o clube Atlético River Plate e o Atlético Mineiro para o dia 22 de outubro, na terça-feira. Ou seja, o jogo, né, entre o River e o Galo na terça, impossibilitou a CBF então de marcar esse jogo da Copa do Brasil na quinta ou na quarta, né, na quinta, dia 17. Bom, mas um jogo do Campeonato Brasileiro pode, claro, aí não tem problema, beleza. Após ouvir os clubes envolvidos, ouviu, mas não escutou, né? Aquela história, ouvi, mas não escutei. E com base no Regulamento Geral de Competições, a CBF decidiu alterar as datas dos jogos de volta da fase semifinal para o final de semana dos dias 19 e 20 de outubro. Então, os jogos entre Corinthians e Flamengo, Vasco e Galo serão no final de semana, 19 e 20 de outubro. Os jogos da rodada do Brasileiro Série A, que seriam disputados nos dias 19 e 20 de outubro, envolvendo os semifinalistas, serão antecipados para os dias 16 e 17 de outubro. Aí fecha com tudo. A explicação da CBF. Outras razões para essa alteração foram a elaboração e ajustes do calendário buscam sempre o aperfeiçoamento e a promoção permanente do futebol brasileiro. Isso é uma piada, gente, sério. E em respeito aos princípios do equilíbrio técnico e mérito esportivo. Então, de sacanagem, só pode. E reproduzir a experiência anterior bem-sucedida com a modificação dos jogos das fases finais para o fim de semana. Aí eles estão falando da final aqui, não tem nada a ver a final, realmente que eles marcaram para 2 domingos, lá em novembro, acho que dia 3 e dia 10. Cara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, então ficou assim. Os jogos de ida da Copa do Brasil. Dia 2 de outubro, agora, quarta-feira, às 19h15, Vasco e Atlético Mineiro. Ou Atlético Mineiro e Vasco, jogando no Mineirão. Às 21h45, Flamengo e Corinthians. Quarta-feira agora, dia 2 de outubro. Tem jogo da Copa do Brasil na quarta-feira. Semifinal de Copa do Brasil. Até este sábado, às 9h30 da noite, o torcedor não sabia se tinha, que dia seria, qual a data. Beleza. Agora, a volta, 19 de outubro, no sábado, depois da data FIFA, no final de semana. Vasco e Atlético Mineiro em São Januário, às 6h30 da tarde do sábado. E no domingo, às 4 da tarde, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, dia 20 de outubro. Só que, o que aconteceu? Volta para o dia 16, tá? São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco, que seria no fim de semana, jogo da 30ª rodada, vai acontecer na quarta, dia 16. Fortaleza e Galo, que seria final de semana, quarta, dia 16. Na quinta, Fla-Flu. Fla-Flu. Na quinta, Flamengo e Fluminense. Só que aí vai dar tempo, tá? Pro Flamengo jogar com o Fluminense. Dia 17? Dá tempo dos caras chegar. Corinthians e Atlético Paranaense. Aí o Corinthians vai jogar contra o Atlético Paranaense, jogando a vida no Brasileiro na quinta-feira. Vai jogar no domingo contra o Flamengo, na Copa do Brasil, dando a vida. E na quinta-feira contra o Racing pela Sul-Americana. Escapar da zona de rebaixamento. E mais do que isso, né, o Corinthians tem chances na sequência do campeonato, porque ele tem 2 partidas dentro de casa. Depois do jogo contra o São Paulo, em Brasília, o Corinthians vai jogar contra o Internacional de Porto Alegre na Neoquímica Arena, né? No outro final de semana. O Corinthians pega o Internacional na Neoquímica Arena e depois vai pegar o Atlético Paranaense em confronto direto. O Atlético Paranaense está mal no campeonato, também está perto da zona de rebaixamento. O Corinthians tem 2 confrontos, portanto, importantes. 3 confrontos, né, importantes contra o São Paulo em Brasília, e é importante porque o São Paulo não joga em casa, o São Paulo joga fora de casa em campo neutro, embora seja
o mando do São Paulo, mas é campo neutro, vai ter só torcedores do São Paulo. É bem verdade, a torcida do Corinthians não vai estar presente, mas é diferente de jogar no Morumbi, por exemplo, e depois o Corinthians tem os jogos contra o Internacional e contra também o Atlético Paranaense, 2 jogos dentro de casa, e aí o Corinthians tem que fazer a lição de casa, tem que vencer. Importante não perder para o São Paulo e depois vencer as 2 partidas contra o Internacional e o Atlético Paranaense, porque assim o Corinthians tem tudo para escapar do rebaixamento. O Corinthians, que está tentando como se diz, um setembro perfeito, né? O Corinthians o mês de setembro foi muito bom para o Corinthians. O Corinthians chegou no mês de setembro às semifinais da Copa do Brasil e também da Sul-Americana, e o Corinthians vem de 5 vitórias no mês de setembro, que é muito importante, mostra o viés de alta da equipe do Corinthians. São 5 vitórias no mês de setembro. Só falta escapar da zona de rebaixamento, realmente. Ao lado do Atlético Mineiro, o Corinthians é o único time do Brasil que está vivo nas 3 competições. O Atlético Mineiro está vivo na Libertadores da América, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro enfrenta o Vasco da Gama na semifinal. E o Corinthians está vivo no Campeonato Brasileiro, ainda na zona de rebaixamento, é verdade, está vivo na Sul-Americana, onde enfrenta o Racing da Argentina, e está vivo na Copa do Brasil, onde enfrenta o Flamengo a partir da próxima semana, quarta-feira, o Corinthians pega o Flamengo no Maracanã. E o Corinthians, no mês de setembro, venceu o Juventude por 3-1 em Itaquera, reverteu o confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil, venceu o Flamengo também, foi uma vitória importante sobre a equipe do Flamengo, venceu o Atlético Goianiense, venceu o Vitória no Castelão, um jogo importante também contra o Vitória no Castelão, venceu o Vitória também na Neoquímica Arena. Enfim, o Corinthians só perdeu nesse mês de setembro para a equipe do Botafogo, o líder do Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu para o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, mas é um resultado considerado normal. De qualquer maneira, mesmo perdendo para o Botafogo, o Corinthians jogou bem no Rio de Janeiro. Não fosse aquele pênalti desperdiçado pelo Romero, o Corinthians teria chances de vencer o Botafogo no Rio de Janeiro. Ou seja, é realmente um viés de alta do time do Corinthians. O Corinthians melhorou muito, sobretudo com as contratações no meio da janela. A janela do meio do ano foi muito importante para o Corinthians. Bom, nesse treino do Corinthians nesse treino do Corinthians, treino aberto do Corinthians, não houve um treinamento coletivo, houve um treinamento em campo reduzido, mas o Memphis Depay fez um gol e a torcida foi ao delírio com o gol do Memphis Depay. Teve gol do Memphis Depay, teve gol do Memphis na Arena Itaquera. Dá para dizer que foi o primeiro na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Dá para dizer que foi o primeiro gol do Memphis com a camisa do Corinthians. A torcida foi à loucura, comemorou como se fosse realmente um gol de jogo oficial. O gol saiu em uma atividade em campo reduzido. O holandês tabelou com o Ranieri que está recuperado de contusão, deu uma pedalada rápida e finalizou cruzado, fez o gol no Matheus Donelli, que estava no gol do time reserva. E a torcida fez festa pelo gol do Memphis Depay, ele foi comemorado como se fosse em uma partida oficial. Lembrando que o gol do Memphis, o Memphis já fez um gol na Neoquímica Arena em 2014. Ele fez um gol na vitória da Holanda sobre o Chile por 2-0 na Copa do Mundo de 2014. Mas ele ainda não fez um gol oficial com a camisa do Corinthians, Ele já jogou contra o Atlético Goianiense e contra o Fortaleza em alguns minutos, ainda está fora de forma. Mesmo assim, ele deu uma assistência para o Pedro Henrique na partida contra o Fortaleza, mostrando muita qualidade, e a próxima oportunidade dele fazer um gol com a camisa do Corinthians é justamente no jogo contra o São Paulo em Brasília. Será que o Memphis vai fazer o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians em Brasília contra o São Paulo? Fica a expectativa. Ele vai começar no banco de reservas, deve começar pelo menos no banco de reservas, e provavelmente será utilizado pelo técnico Ramon Dias durante a partida. Provável time do Corinthians para o jogo contra o São Paulo. Eu vou botar o campinho para você
é o seguinte: Hugo Souza, Fagner, Kaká, André Ramalho e Kaká, na verdade, tá invertido aí. André Ramalho, Kaká e Bidu, José Martínez, Charles, Bidon e Garro, Yuri Alberto e Romero. Esse, o provável time do Corinthians, também com uma possibilidade da entrada do André Carrillo nesse meio-campo do Corinthians. Ele entraria no lugar do Charles. Essa é uma possibilidade de mudança nesse meio-campo do Corinthians. Corinthians pronto para o majestoso, né? Clássico importantíssimo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Faça a inscrição no canal do Sereto. Aliás, amanhã, depois do jogo, tem a live. Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando muito do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians aí que teve aí a CBF. Pô, CBF, hein? O que você fez, hein? Conseguiu ajudar aí o Flamengo, mudando a data da semifinal da Copa do Brasil e prejudicando não só o Corinthians, mas também como o Vasco da Gama, né? O Corinthians enviou uma nota repudiando aí essa decisão da CBF, né? O Flamengo conseguiu aí fazer ser atendido o seu pedido e o jogo mudou do dia 17 de outubro, agora vai ser no domingo, dia 20 de outubro, atrapalhando o Corinthians nas competições, porque o Corinthians está cheio de competição, né? A Copa do Brasil e a Sul-Americana. As duas Copas estão entrelaçadas aí, já foram decididas algumas datas, aí a CBF, acatando um pedido do Flamengo, mudou a data. E essa semana aí, do dia da última semifinal, do jogo de volta da Neoquímica Arena, nada mais e nada menos, o Corinthians vai enfrentar o Racing na mesma semana, na semifinal da Copa Sul-Americana. Então o Corinthians vai ter decisão, vai ter a rodada do Brasileiro, vai ter o Flamengo e depois a decisão da Sul-Americana, prejudicando totalmente aí o Corinthians, né? Deixa aí a sua opinião sobre a CBF, ela ajudando o Flamengo como sempre, né? E prejudicando muito o Corinthians. O Corinthians deveria tomar medidas aí mais ríspidas com a CBF, até mesmo dando um ultimato. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Hoje, domingão, hoje tem jogo do Corinthians contra o São Paulo, majestoso. Corinthians aí luta para sair da zona do rebaixamento. O Corinthians vem embalado, 3 vitórias seguidas, né? Então o Corinthians tem tudo para fazer uma boa partida. O São Paulo foi eliminado das Copas, da Copa do Brasil e da Libertadores. Então o Corinthians tem tudo para fazer um bom jogo contra o São Paulo aí nesse domingão. Deixe seu placar, deixe seu palpite para esse jogo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!